Boa noite, pessoas. Então, você sente dor? Dores pelo corpo? E aí, como é que você leva essa dor? Você procura um médico? Você faz algum tratamento caseiro? Toma remédio? E aí essa dor não passa. E aí você se acostuma com essa dor, né? Fazer o quê? Ela tá aí, essa dor não passa, ninguém descobre que dor é essa, nem mesmo o médico. Ei! E aí você de vez em quando lembra dela, já acostumou tanto com essa dor, né? Aí faz uma compressa ali, passa uma pomadinha aqui, dá uma relaxada ali. De vez em quando tenta de novo aí conversar com alguém, buscar na internet que parada é essa dessa dor esquisita, né? Porque às vezes é umas dores meio esquisitas ali, nos lugares estranhos. E aí nunca, né? Nunca resolve. De repente você vai até num especialista, né? Mas mesmo assim, aquele especialista trata aquele pedaço do seu corpo onde você diz que sente dor, que está a dor, né? Um ponto físico ali da dor. E mesmo assim, não resolve. Nada, nenhum remédio localizado e nem mesmo talvez aqueles relaxantes musculares, né? Que aí vai atuar no corpo inteiro. Então, como que você faz? Bom, é o que eu já disse, né? Então tá, né? Fazer o que? Eu vou me acostumar com essa dor. Bom, eu sou a favor do não se acostume à dor. Isso não é normal, né? Isso não é pra ser. Isso está muito comum ultimamente. Aliás, ultimamente não. Há muito tempo a gente sentir dor e faz parte. A idade está chegando. É a minha atividade física que, né, é assim. Ou então eu trabalho muito tempo sentado, muito tempo em pé e sempre tem uma desculpa para nossa dor. Bom, de novo, eu, por experiência própria, não acredito nas desculpas. Eu acho que sempre tem um motivo, uma causa, raiz, assim, sabe, profunda em tudo aquilo que a gente adquire, né, ao longo da vida. Obviamente que a gente fica cultivando aquilo dali, então é claro que vai chegando a idade, a gente vai sentindo. Na verdade, não foi por causa da idade, foi porque quando você era jovem, você começou a sentir aquilo dali e não cuidou. Aí vai acumulando. Chegou na tal idade que dizem, bum, né? Tudo aparece. Oi, todo mundo, boa noite, quem tá chegando. Vamos lá que essa live vai ser bem legal. O fisioterapeuta, Dr. Daniel, vai chegar aqui pra gente e nós vamos contar como que tá indo o meu tratamento e como que funciona o nosso corpo para que a gente possa trabalhar, tá? Essas sensações, essas dores, esse mal-estar desde já, para que a gente não deixe aquilo dali chegar, né, num ponto insuportável, como já aconteceu comigo, e também atrapalhar a sua vida, né? Por exemplo, estou colocando aqui em pauta a questão do motociclismo. Então, para quem pilota, já sentindo dor, se incomodando, né, com a pilotagem, com o braço, com a coluna, com o pescoço, ou ao longo de um trecho grande onde você vai fazer uma viagem, que era para ser bem legal, para você curtir, você começa a se incomodar durante a pilotagem, você chega para abastecer, você já tá todo quebrado, né? E aí quando você chega no lugar, nossa, cansado. Então às vezes nem aproveita tanto porque tá muito cansado. Normalmente os motociclistas tendem a ter uma resistência, quando chegam no lugar ainda estão prontos para curtir o lugar. Mas às vezes realmente fica pesado, né, o tempo de pilotagem na moto. E aí tem a ver com essas dores que a gente sente. E às vezes, como eu disse, a gente já nem percebe mais a dor, já acostumou. Mas tem uma sensação, né? Tem uma tensão, tem um desconforto.
E aí agora eu falando e você observando, você pode perceber então que vai começar a... Opa, aí, chegou o doutor, que vai começar então a você reparar de novo nessa dor, sabe? E não é para você só ficar sentindo a dor, é pra gente resolver essa dor. Vamos lá, eu vou chamar aqui o Dr. Daniel e a gente vai começar a conversar. Lá vai eu de novo procurar o botãozinho chamar as pessoas. Participação especial, que é o Floresbino, tá aqui, que nós vamos usar ele, né? Porque a cervical, capacete. Vamos lá. Oba! Chegou. E aí, E tudo aí? certo? Tô aqui no consultório mesmo. Fui pra casa não, mas aí Ah, vai dar certo. então tá. Gente, na verdade, essa live ficou combinada entre nós dois às 8h30 da noite, por causa do trabalho do Dr. Daniel. Mas aí eu fiz um cartaz com 8 horas da noite, enviei para ele e tudo certo. E pronto, aí eu fiz o cara continuar do trabalho direto aqui com a gente. Nem deu tempo de chegar em casa. Vamos fazer aí. Mas isso Olha aqui é isso. disposição, olha só. Obrigada. Nada. Vamos conferir as conexões. Minha voz, minha imagem, tá ok aí para você? Pra mim tá bom. Tô te escutando, te vendo tranquilo. Beleza. E Você aí, o meu também. também tá sendo áudio, De tá com vez em áudio, quando, pode falar. tá tendo áudio e o vídeo tá legal? Sim, de vez em quando, porque tem um delay, né? Dá aquela travadinha. Aham. Eu tô resolvendo hoje esse problema aqui com as minhas lives, que eu não sei o que está acontecendo. Não era assim, mas meu irmão tá me ajudando. Acho que tinha muita coisa no meu celular e aí tava travando. Vamos, vai dar certo. De qualquer coisa a gente vai Vai com dar calma. certo. Então, Aham. vamos lá. Eu queria que você se apresentasse um pouco profissionalmente e até pessoalmente, porque você tem uma banda de rock, então você Isso. é bem dos nossos aqui do meio do rock, do motociclismo, então entende a nossa linguagem também. Então, por favor, se apresenta aí. Eu sou Daniel, fisioterapeuta há 14 anos, né? Formei na PUC, especializei em RPG, que é um tratamento para postura, osteopatia, um tratamento também voltado para coluna e outras alterações do sistema músculo-esquelético, articulações, tendões, funcionamento das vísceras, o equilíbrio do corpo em geral. E, por último, eu fiz um curso de MDT e Mackenzie, que é também voltado para a coluna e para as extremidades do corpo. A partir do momento que a gente identifica a causa do problema, ou a gente vai estar indo na coluna, ou vamos observar um outro fator, que pode ser ombro, pode ser cotovelo, mas basicamente a gente vai avaliar a coluna primeiro e determinar se dali está tendo uma causa, está tendo uma origem de um problema. Que não necessariamente vai haver sintoma lá na coluna. Posso ter uma alteração na cervical e não ter dor na cervical, ter apenas uma limitação de movimento, achar que essa limitação de movimento é algo normal mesmo. Ah, já tenho 40, 50 anos e nunca tive nada no pescoço e ferrou aqui o meu braço, o meu ombro, ou então um nervo ciático, a pessoa sem dor na coluna, mas começa a perceber sintomas irradiados para uma das pernas, uma fraqueza no quadril ou no joelho. E aí a gente identifica essas alterações fazendo testes de movimento com a coluna, colocando ela sob um estresse controlado e identificando que isso pode provocar o sintoma ou atenuar ele. Então, a partir daí, a gente já começa a caminhar e seguindo o tratamento. Orientando o E foi bem o paciente que também aconteceu como comigo, né? foi, né? Você veio uma história lá atrás sobre um desconforto na região do ombro anterior, assim, né, indo para o peitoral.
E quando a gente começou a avaliar, testando os braços, testando várias coisas, vamos testar essa cervical. E aí tinha uma restrição de movimento e à medida que a gente mexia com a cervical, aquele sintoma ia diminuindo, né? Depois de um tempo Exatamente. grande, né? Gente, olha só. A gente ficou sem, Eu sem tratar. morava no interior Agora a gente e está tratando de novo. comecei a sentir uma dor no peito. Eu Isso. acho que eu te cortei, mas eu acho que eu tô falando o mesmo assunto aqui. Esse delay, né, do Agora você celular. vai fazer o Então, relato eu vou seu do explicar caso, seu, que a gente isso. tratou. Então, eu vou explicar aqui meu caso para vocês verem o tratamento do Dr. Daniel. Eu comecei a sentir uma dor aqui no peito. Do lado, entre aspas, do coração, né? O lado esquerdo. E aí, aquilo ficou me incomodando, mas eu no início não dei muita atenção. Eu dançava, fazia muito alongamento e já tinha um tempo que eu não fazia umas certas atividades, morando no interior. Me esforcei demais, falei assim, bom, né? Foi um mau jeito, alguma coisa. Mas aquela dor, uma dor que eu não conseguia explicar, ficou incomodando ali, aquela sensação mesmo. E aí eu resolvi, não sou. Será que eu travei? Que tá meio rodando assim? Oi? Alguém me dá um oi. Se sou eu ou se é o Daniel que caiu. Consegue olhar aí pra mim, Shell? Eu acho que eu caí. Oi? Eu acho que eu caí, não caí? Eu acho que sim, eu voltei aqui pro Instagram e entrei de novo. Ah, ok. Então vamos lá. Então essa dor ficou ali, uma dor que eu não conseguia entender, identificar, nem explicar direito, mas começou a incomodar. E eu, que não sou de ir médico, eu resolvi ir para saber, porque eu não sentia isso e resolvi não me acostumar mais com aquilo. Só que ninguém descobria. Aí eu fiz eletro, fiz um monte de exame, um monte de coisas para tentar descobrir o que que era. Nada, saúde ok. E então vim embora aqui para a capital, conheci o Dr. Daniel. E aí foi a única pessoa que descobriu que essa dor no peito, uma fincada, uma coisa que não estava sendo descoberta, era uma questão aqui na minha cervical. E aí a gente fez o tratamento, nunca mais eu senti essa dor. Também eu faço a minha parte em casa, né? Dos exercícios que ele passa e tudo mais. Então, isso foi acrescentado à minha rotina. Passado um bom tempo, alguns anos, né? Acho que uns 2 anos, pelo menos. Agora, eu tô com... Tava, né? Com um problema, assim, ainda tô um pouquinho no braço. Aqui, assim, né? Na dobradura aqui do cotovelo. E estava incomodando, aquele mesmo incômodo que eu não identificava. Que incômodo é esse? Que tipo de dor é essa? Começou a irradiar para cima e para baixo no braço. Eu não conseguia pegar peso, eu estava perdendo a força. E então fui procurar ele de novo, porque eu vou fazer uma viagem muito longa pilotando. E também eu comecei a perceber que estava incomodando. Podia ser sério, né? De novo, eu não quis me acostumar à dor, fui lá e mais uma vez, tinha nada a ver com o braço, não adiantava a pomadinha que eu estava passando, a compressa que eu fazia, porque vinha da cervical. Simplesmente isso. Agora explica, como assim? Uma dor que está lá no pé pode ser de outro lugar completamente diferente. Por que que isso pode acontecer? Sim, Né? Isso. A gente tem da parte da coluna vertebral, a gente tem raízes nervosas que vão compor a nossa inervação de membros superiores, de membros inferiores. E uma compressão numa dessas raízes gera uma alteração de força, uma alteração de sensibilidade, uma dor
e também uma alteração no funcionamento dessa articulação. Um sintoma específico que pode ocorrer. E em vários casos, o que a gente vê? Ah, eu estou sentindo uma dor no cotovelo, uma dor no punho, eu vou tratar o meu punho, eu vou alongar meu punho, eu vou fazer exercício do cotovelo, ou eu vou fazer um exame de imagem e eu relato para o ortopedista, eu estou com uma dor no cotovelo. Aí a gente pede, ele acaba pedindo um ultrassom, um raio-x e acaba medicando a pessoa, se for o caso, e depois de um tempo a pessoa observa que ela continua com o sintoma. Não está adiantando nada do que eu estou fazendo, porque a causa do problema é a compressão lá na raiz nervosa. E existem testes específicos da gente fazer, colocar uma tensão nessa raiz nervosa, fazer um movimento repetido que provoque aquele sintoma, ou que atenue ele. Qualquer um dos dois que acontecer no momento é uma dica para a gente saber o que a gente vai poder fazer. Então a gente começa a tratar a causa do problema. E quando a gente observa isso, esse movimento de correção, ele passa a resolver o problema, mas ainda deixando com que o paciente também seja efetivo no tratamento. Que ele vai lá no consultório, faz os exercícios, melhora, mas o hábito de vida dele continua colocando, por exemplo, a cervical numa postura que está lá, protusa. O trabalho dele exige que ele fique mais tempo em flexão, com a cabeça curvada. O que a gente precisa fazer? Uma reeducação e um aprendizado corretor para que essas estruturas se normalizem e que ele seja apto de novo a fazer os movimentos sem limitação. Então, olha só, depois que eu comecei o tratamento com você agora, por causa do braço, que veio da cervical, eu comecei a perceber que enquanto eu estou pilotando, vai passando um tempo, eu vou ficando exatamente como você falou, vou colocando a cabeça para frente. Acho que o capacete vai pesando e a gente vai olhando para o chão e sinal, o semáforo e vai ficando assim. E aí, quando eu percebo agora, e olha porque eu trabalho com corpo, yoga, dança e tudo, já tenho bastante consciência corporal, mas as atividades são diferentes. A pilotagem é completamente diferente dessas atividades. Então, eu comecei a ter consciência corporal em cima da moto agora. E aí, eu comecei a reparar nessa posição. Eu de capacete com o pescoço assim, e aí tensionava tudo, aí eu voltava, segurando meu guidão que é mais alto, e para dentro um pouquinho, percebi exatamente o meu punho fora do lugar, que já irradiava uma sensação assim, né, muscular. Então, eu mesma fui corrigindo a minha postura por eu ter percebido diante do seu tratamento. E aí, qualquer outra dor que eu sentia, eu ligava logo a minha postura realmente com base na coluna, que foi o que você falou aí. Então, a maioria das coisas que a gente sente, como eu sentia no peito e no braço, pode vir da coluna, porque tem essas irradiações, né, dos nervos para todos os nossos membros. E eu lembro que você estava, sim, você estava testando alguma coisa, não lembro onde era, que eu falei, nossa, eu estou sentindo dor de cabeça agora. Que você apertou um lugar que veio para a cabeça. Cara, isso é muito louco. Então, às vezes, até uma dor de cabeça que você está sentindo vem de outro lugar no seu corpo, né? Tem as cefaleias, né, que podem ser tensionais, de origem da cervical. E você falou uma coisa interessante, que é assim, agora eu tenho consciência postural, eu trabalho com dança, você tem uma consciência boa dos seus movimentos, mas agora você está fazendo uma atividade que é por muito mais tempo e uma atividade diferente, uma função diferente, que é pilotar uma moto por tempos prolongados. Então, o seu corpo, além dessa questão de resolver a questão do desarranjo da cervical, que é a nomenclatura que a gente dá para o problema que você tem,
a gente precisa de trabalhar a questão músculo-esquelética, a sua força para sustentar essa postura que é horas pilotando uma moto. Porque você, naquela posição durante um tempo, você vai fadigar um determinado grupo muscular, que é um grupo muscular postural, e aí você começa a perder a sua postura. Então, além do trabalho de estabilização e correção do desarranjo cervical, a gente precisa de trabalhar o conjunto todo para ter condições de exercer essa pilotagem, que vão ser de dias, né? Daqui até no Rio Grande do Sul, com o corpo e a musculatura em dia. Você está fazendo uma atividade que é, por exemplo, um atleta ele precisa de ter uma resistência, uma capacidade física bem maior do que de uma pessoa que não é atleta, né? De um não atleta, de uma pessoa sedentária. Quando ela começa a exercer aquela atividade por um tempo prolongado, ela vai ver que precisa de outros ganhos. Então, o que a gente começa a tentar fazer com você é que você trabalhe grupos musculares que vão sustentar a sua postura de ombro, cintura escapular, para você manter o corpo e o tronco ereto durante todo o trajeto. Entendi. E isso também eu percebi que ao longo do tratamento você vai. É muito personal mesmo, né? Vai observando a minha postura, que é diferente de outra pessoa, o meu corpo, que é diferente do de outra pessoa, as minhas atividades. E aí, diante disso, você vai colocando um grupo de exercícios para que eu possa praticar. Que às vezes o problema da pessoa pode ser o mesmo, mas aqueles exercícios não fazem efeito na questão dela. O sintoma pode ser o mesmo, mas a Ah, os resolução vai sintomas. ser totalmente diferente. Porque aí a gente Entendi. vai ver o que é que cada um tem de características para gerar aquele sintoma. O sintoma tem um trajeto que ele é definido pelo nervo, por exemplo. Mas as causas deles podem ser diversas, multifatoriais ali, em encurtamentos, em forças, em capacidade de movimento, em estrutura óssea e muscular. E aí a gente vai determinar o trabalho de acordo com cada pessoa mesmo, vai ser individualizado. E ao longo das sessões a gente vai aprofundando mais nessas características individuais e tentando dar mais soluções para a pessoa. Não ficar só em uma atividade. Entendi. Inclusive, quando a gente fez a primeira vez o tratamento que eu sentia dor no peito, você falou uma coisa para mim. Porque eu falei assim, aí eu sou toda fora do lugar, né? Tenho um hiperalongamento e tal. Eu queria dar uma arrumada na minha postura. Aí você falou para mim, o que que você quer arrumar, colocar no lugar? Porque se eu colocar no lugar, você vai perder décadas da sua vida que você tirou isso do lugar para você conseguir fazer essa atividade física, né? Com todos esses movimentos, esse alongamento. O que a gente tem que fazer não é colocar no lugar, que as pessoas pensam que tem que ter um padrão, mas você tem agora o seu padrão. A gente tem que deixar ele confortável, né? E aí eu acho que isso vem da questão dos guidões das motos. Porque cada um tem um guidão diferente. Tem assim o seca-sovaco, tem assim. Então, a pessoa ela pode ter o guidão que ela quiser, mas ela vai só ter que ter consciência e uma postura para o corpo dela para ela usar bem, né, aquilo dali. Então, seria isso. Isso. Ela, nesse caso, ela tem que ter, assim, uma capacidade de movimentação diversa. Ela tem que ser apta para poder fazer um movimento em diversos planos, em diversas amplitudes, sem dor. Então, ela não vai se adaptar, por exemplo, eu só consigo pilotar uma moto se ela for, se tiver um encosto, uma moto custom, por exemplo. Uma esportiva eu já não consigo porque eu vou ficar um pouco curvado na moto. Na verdade, não é a moto o problema.
é a adaptação dele àquela função e àquela atividade que está limitada. Então a gente vai identificar essa questão e dar para ela capacidade de movimentação para que ela seja ativa e com performance satisfatória em diversas atividades. Por exemplo, Então, olha que interessante. a gente tem determinadas funções esportivas que são muito padronizadas. Por exemplo, um corredor. Ele exige aquela função dele de correr, o treino dele é corrida, mas se ele não fizer atividades diversificadas, ele pode começar a perder um pouco da qualidade dele, porque ele começa a treinar de forma repetida diversos grupos musculares e ele, em um determinado período da corrida, ele começa a ter uma variação de terreno, uma variação de circunstâncias que geram alterações para ele, ele começa a perder rendimento. Então, existem treinamentos onde a pessoa é corredora, ela não vai fazer nada de corrida, ela vai fazer um tempo de um mês com aulas de natação ou de jiu-jitsu, para ela aprender uma atividade diferente, que isso vai somar na qualidade dela final. Ela ser boa em diversas atividades, ela consegue ser excelente naquilo que ela está treinando especificamente. Entendi. Então, assim, na verdade, aquela atividade que a pessoa pratica, que é a atividade dela, não necessariamente ela vai ter que focar só naquilo dali. Ela tem que ter ampliar outros movimentos para que seja Sim, tem que ser saudável a sua capaz de fazer prática outros constante. movimentos. Uhum. Então, isso cabe muito bem na pilotagem, porque, como você falou, eu já ouvi as pessoas falando: nossa, eu adoro uma moto esportiva, mas ficar assim, curvado em cima da moto esportiva, me dói, me dá desconforto. Aí outro falou: ah, eu adoro guidon assim, mas chega uma hora que fica cansado. Então, obviamente que a gente tem as nossas limitações, né? De tempo, de estática no corpo, mas como você falou, se eu tenho um preparo de outras atividades, uma consciência corporal de como me posicionar na postura para aquilo dali, eu tenho muito mais tempo de qualidade naquela postura. Só que aí a pessoa ela tem que receber uma avaliação pessoal, personal, para ela entender como encaixar o corpo, onde estão as suas questões, para ela trabalhar naquilo dali, né? Nós precisamos entender quais são os fatores positivos que ela tem e os déficits que ela apresenta para que a gente possa equilibrar esse corpo para que ele seja capaz de fazer diversas atividades. Aprender novas tarefas, para que uma tarefa que seja repetida durante o dia seja desempenhada com mais fluência. Por exemplo, se a gente pegar hoje, nós estamos vivendo a época de pandemia, onde todo mundo está trabalhando muito home office, né? Então, existe um grupo imenso de pessoas que já eram sedentárias antes da pandemia, né? A atividade dela era ir para casa, dormir, acordar, ir para o trabalho, trabalhar o dia inteiro, mas nesse trajeto dela, ficar em casa, acordar, ir para o trabalho, voltar, ir almoçar, voltar para o trabalho e voltar para casa, ela já fazia alguma movimentação. Era uma pessoa sedentária, não fazia atividade nenhuma. Mas durante o dia dela já tinha alguma movimentação. Hoje, com as pessoas ficando mais sedentárias e mais restritas dentro de casa, o que ela faz? Acorda, já senta no computador, fica no home office. Almoça sentado, assiste uma televisão sentado, trabalha sentado. O tempo dela todo é menos movimento e numa postura só. Então a gente começa a ter diversas pessoas que começam a apresentar sintomas por causa dessa variação de
pequena variação de movimento que ela tem. A variabilidade dela, as movimentações diversas estão restritas. Então a gente tem um número imenso de pessoas sentindo alterações, dores de ordem musculoesquelética, de origem da coluna, por falta de uma movimentação mínima diária. Nossa, você chegou num ponto muito importante que eu sempre acreditei. Uma atividade física, ela é essencial para a saúde do ser humano. O ser humano não, até para os animais, né? Eles precisam de correr, né? De ter uma movimentação. E a atividade física de cada um também deve ser escolhida pela sua percepção, né? De prazer, de emoção naquilo que ela está trabalhando corporalmente, mas também diante das suas condições. Receber, né, de um profissional dessa atividade todas as questões corretas para lidar com o seu corpo. E normalmente a gente ainda precisa, que eu estou percebendo agora, de uma coisa extra, porque a gente não tem total consciência, né, do nosso corpo, das coisas que estão acontecendo, assim como eu fui até você. Mais de 20 anos trabalhando com o meu corpo, muito mais. Tem algumas coisas que eu tive uma noção e não tenho estudo para isso, eu não tenho conhecimento para isso. Não adianta eu ir na internet buscar uma informação. Eu não sei o que fazer, né? Eu Uhum. preciso de uma orientação séria, que isso é muito sério, para que eu possa reconhecer o meu corpo e saber o que eu faço em determinados momentos das minhas atividades, além dos meus alongamentos, dos meus exercícios. Que é como você falou, eu já estou habituada àquilo, né? Mas eu preciso de uma coisa que atue ali, como você falou, saindo daquela rotina que o meu corpo está habituado, para que justamente eu tenha melhores condições de realizar a minha rotina, né? E foi isso que Sair um talvez tenha pouco da zona de acontecido comigo. conforto, né? Sair um pouco da zona de conforto e desempenhar outras movimentações, né? A, a gente percebe também em pacientes que qual a importância do tratamento para ele. Ah, eu quero resolver essa dor. Ficou livre da dor, está satisfeito. Pode ser um ponto. Mas aprender e usar aquela ferramenta de forma inteligente, olha, eu aprendi que eu tenho uma movimentação que pode gerar problema. Um torcicolo, que tem uma recidiva, várias vezes ele já teve um torcicolo. Como é que eu vou aprender a fazer isso? Eu começo a me testar, aprendi o movimento lá na fisioterapia, a gente treina a pessoa para que ela chegue lá. E aí, Daniel, como é que foi a semana? Ah, a semana foi boa, eu senti um pouquinho de dor. E aí, você conseguiu resolver sua dor? Não, eu fiz um pouco do exercício, melhorou, mas eu parei. Aí ele chega pra gente e fala assim: tô aqui, resolve meu problema. Aí, como você já percebeu, a primeira hora que você chega no consultório, eu não encosto em você para já começar a fazer movimento. Pergunto como é que foi e peço você para me mostrar como que você fez o movimento. Aí a gente observa algumas alterações, ó, tô tendo um sintoma que tá vindo aqui pro braço, tá mais fraco. Então vamos resolver isso aí, Stefania. Vai lá, começa o seu exercício. Aí você vai e me mostra o exercício. E eu pergunto, e aí, melhorou? Não, continua igual. Você fez desse jeito durante a semana? Foi desse jeito que eu fiz. Então a semana sua foi feita um exercício que teve uma melhora parcial. Então nesse momento que a pessoa chegou, eu vou reeducar ela de novo. Faça do seu jeito e agora a gente vai tentar fazer de uma forma um pouco melhor. Que aí eu corrijo, coloco um pouquinho de força. A cabeça está muito para cima, eu vou manter a cabeça num certo nível e fazer só um movimento específico. Faz 10 vezes. Depois que ela vai lá e faz, como é que tá aí agora? Não, já começou a melhorar.
A gente entendeu que, além daquele movimento, exige uma percepção de cada movimento, como que ele está sendo realizado e o que, que você está sentindo. O sintoma tem que ir subindo, a gente vai centralizando o sintoma. Sim. Foi o que você relatou para mim. Nossa, dói muito no cotovelo, depois passou a doer no ombro. Não, mas agora piorou, eu estou sentindo outra dor, mas o cotovelo está mais forte. A mão está movimentando melhor. E aí você entendeu qual que é a sua ferramenta. Continuar com o movimento para que isso saia do ombro. Para onde que ele vai depois? Ele vai caminhar para a escápula e até chegar na cervical, que era onde você começou a perceber que o sintoma centralizou. Isso de forma individualizada e personalizada para cada pessoa. Cada um vai responder de uma forma. Né? Então, olha que Isso aqui é o interessante. bacana. Foi o que você falou. Cheguei com a dor no braço que vinha para o cotovelo, você descobriu ali, fiz meus exercícios. Na outra semana eu tava. Nossa, no dia seguinte, eu até postei um vídeo de uma personagem de desenho dançando, toda feliz, porque eu consegui deitar, dormir, sem aquele peso no braço, que eu ficava assim já, sabe, gente? Ai. E aí, dormi e acordei assim, sem aquele medo da dor no braço. Nossa, foi maravilhoso. No dia, na sessão seguinte, eu já estava carregando peso, porque eu tinha perdido a força no braço. E aí, cada vez mais melhorando. E como você falou, com o seu tratamento e eu fazendo a minha parte, essa dor foi saindo, foi se movimentando, a gente foi trabalhando, veio vindo e chegou num ponto, que é a causa. E aí agora a gente tá nela. Então, para você descobrir isso, gente, não adianta informação na internet, não adianta qualquer outro profissional, nem tratamento caseiro, como eu sou fã, mas que não estava adiantando. E assim, sem remédio nenhum para dor, só dois, agora são três, simples, não, são dois, que a gente ficou em dois exercícios muito simples, que não vai gastar assim. Cara, não passa de 2 minutos. Se bobear, não passa de 1 minuto. Que eu preciso de fazer na minha parte, eu tô curando, eu tô sarando. Então, só para vocês terem ideia, essa dor no peito que eu sentia, que eu fiz até eletro e tudo, eu nunca mais senti há anos, depois que eu fiz o tratamento com ele. Mas eu fiz a minha parte. É igual você falou, você descobre, vai lá resolver a dor. A pessoa não faz a parte dela, né? Então a pessoa sai com um tratamento personalizado. Pode falar. Na época você chegou fazendo exame pro coração, né? Com a suspeita, né? Que poderia ser algo cardíaco. Sim, fiz altos exames, eletrocardiograma, um monte de coisas. Não tinha nada, saudável, mas com essa dor. Loucura, sabe? Então, assim, como é que pode, né? Ninguém descobriu, o médico, ninguém descobriu. Aí eu chego lá, gente, e ele é tão fera, porque primeiro ele fica assim, parece que tá olhando com raio-x, assim, tirando raio-x que você tá falando, da parte do seu corpo e tudo. Cara, eu tenho certeza que ali ele já descobre, sabe? E aí ele vai e olha assim, levanta, e parece que aí na hora que a mão dele vai pegar no lugar, sim, ele já tá com como se fosse sei lá, um aparelho assim que já vai direto no negócio. Cara, ele é fera, esse cara, entendeu? E aí você faz um negocinho assim que de lá a gente já sai, cara, nossa, isso tem solução na minha vida. E se você fizer a sua parte, acabou. Você tá curado dessa dor sem um remédio, sem gastar fortuna com exame, igual eu fiz exame, tratamento que não era aquilo. E mais ainda, durante a pilotagem, que eu vou ficar pilotando aí 500, 600 quilômetros todos os dias, né? Para ir para abastecer e tudo, a gente ainda vai chegar nessa parte lá no meu tratamento. Você provavelmente vai me recomendar
nessa atividade específica, algum alongamento, alguma coisa que eu deva fazer para manter, né, o meu corpo de forma agradável para eu fazer essa viagem e curtir, né, sem desconforto. A gente ainda vai avançar para essa parte que a gente pretende te dar força para sustentar essa escápula, esse ombro, numa posição mantida, né, por muito tempo. Mas vai ser mais fácil do que você pensa, porque isso a gente vai fazer durante o período anterior à sua viagem. A partir do momento que começou a sua viagem, você tem que estar no ápice já da evolução para dar conta de fazer tudo. E lá você vai ter pequenos movimentos para poder relaxar um pouco a musculatura cervical, para alongar um pouco e curtir a viagem, né? É Pois treinar antes é, para depois chegar lá e desenvolver. Então vai ser muito mais fácil do que a gente importante. pensa. Pois é, porque se eu já começo a viajar pilotando longa distância bem, já é um ponto. Se eu estou bem e ao longo da viagem, das pausas, né, na estrada, eu fizer a minha parte, um alongamento, um exercício, eu me mantenho bem. E vou chegar no meu destino e ainda vou curtir. Meu corpo não tá com aquele cansaço, com aquele desconforto. Porque isso é muito cansativo para gente que pilota. E aí eu fico pensando exatamente, poxa, eu estou bem. E aí, durante as paradas, eu não faço os alongamentos e os exercícios, que são super simples, super rápidos, porque eu estou bem. Esse é o erro das pessoas, né? Então, eu tenho que fazer, mesmo estando bem, justamente porque ele é uma prevenção, né? É o que você tem que fazer nesse momento. A prevenção, o manter-se bem vai evitar que você sinta dor. E se essa dor for aparecer em algum momento, como você está mantendo, ela vai aparecer com uma intensidade bem menor e você já identificou ela logo de cara e vai falar assim, eu vou ter que dar uma paradinha aqui para poder fazer esse exercício, porque senão ele vai evoluir. Então você já vai de forma antecipada já resolver um problema que poderia desempenhar de novo lá naquela dor no braço, que ela não vai chegar mais, você já está fazendo o dever de casa aí diariamente, né? E mais uma coisa, na postura da pilotagem, ela também é uma postura personal que você pode ajudar nisso de cada pessoa em relação à moto que a pessoa tem, ou é uma postura única para todo mundo que existe? A coluna tem que estar de tal jeito sentada. De acordo com a orientação que a gente recebe quando a gente aprende a dirigir, existe uma postura, existe um posicionamento, existe uma posição dos pés nas manetes. Eu não devo ficar com a mão no freio e na embreagem por muito tempo, eu tenho que segurar ali. O posicionamento dos pés no freio e aonde a gente vai fazer a mudança de marchas. Existe um posicionamento padrão. Mas dentro desse posicionamento, você tem que ser capaz de se adaptar numa curva, num movimento que você tem que ter um balanço. Então, essa capacidade de movimentação, se a gente tem alguma restrição, isso pode ir fadigando a pessoa em algum momento e ela começar com o tempo prolongado numa mesma postura, gerar um estresse no tecido muscular, no tecido articular e começar a perceber desconforto. Então, nesses momentos que a pessoa, por exemplo, uma pessoa que trabalha 10 horas em cima de uma moto, pilotando, um entregador, né? Ele desempenha essa postura durante o dia muitas vezes. Pode ser que em algum momento ele já esteja cansado e com dor. Nós precisamos identificar qual que é a causa dessa dor dele, se é a postura
Mas ele precisa dessa postura para trabalhar, porque ele não vai trabalhar em pé, ele vai trabalhar sentado. Então a gente precisa educar ele para nos momentos de parada, entrega, ele ser capaz de fazer uma determinada movimentação para que ele seja capaz de permanecer sentado e desempenhando a função dele durante o dia inteiro. A gente vai aumentar a produção dele, a efetividade do trabalho, com menos estresse, com menos sobrecarga em cima dos tecidos osteoarticulares e tudo mais. Então, na verdade, é aquilo que a gente falou desde o início. Para a gente ter uma saúde corporal, no mínimo, menos desconforto e menos dor, a gente precisa de encontrar a nossa atividade física, né? Praticar Encontrar uma realmente uma atividade atividade física. satisfatória. Uma atividade prazerosa, satisfatória, algo que você gosta de fazer. Isso, isso. E ter uma orientação personal de como você lidar com seu corpo, aprender a ter consciência corporal, para que nas suas atividades rotineiras você não viva se acostumando com o desconforto e com as dores, sendo que são mínimos movimentos, exercícios que você pode fazer ao longo do dia para que você se cure sem remédios, né, sem tratamentos futuros. E ainda quando você estiver bem, continuar para que você se mantenha bem, sem ter esse desconforto, que foi o que eu falei na live antes de você entrar. Todo mundo fala, ah, não, chegou nessa idade, pronto, começa, dor ali. Não é, gente, é porque a gente veio trazendo isso sem ter consciência, sem ter conhecimento, sem cuidar. E aí, obviamente, quando chega a tal idade, vai estar ali tudo aparecendo. Mas é possível tirar essa dor e é possível, com coisas simples, você se manter bem sem sentir mais essa dor. Então, precisa de um profissional para identificar tudo isso, personalizar para você esses detalhes, essa postura, esses exercícios, e você fazer a sua parte, né, para o resto da sua vida aí, você fazendo esse check-up e fazendo essas atividades simples, desse pequeno alongamento, desse pequeno exercício que ele vai passar para você. Só isso, gente, só isso. É o que eu pensei aqui também, em cima do que você acabou de falar, é da gente dar uma dicas de como a pessoa vai identificar assim, ah, mas será que se eu for lá no Daniel, será que o meu problema, o Daniel pode me ajudar? Ou um outro fisioterapeuta especializado poderá me ajudar nessa questão? Então, eu vou falar algumas coisas que são comuns nesses tipos de sintoma, que você deve ter percebido também no Joia. seu dia a dia, a variação desse sintoma. Se eu já tive uma dor que ela permanece em uma atividade, mas quando eu faço outra atividade, ela para. Então eu já estou identificando o quê? Uma atividade que exige uma postura, mas quando eu saio daquela postura e faço outra atividade, a dor some. Então vamos pensar lá numa dor de lombar, uma dor do nervo ciático, que a pessoa fala assim, nossa, quando eu acordo de manhã eu estou bem. E aí eu vou para o trabalho, começo a trabalhar tranquilo. Depois de uma hora que eu estou trabalhando, eu começo a sentir uma dor na coluna. E aí, daí para frente, eu fico com desconforto, já não tenho posição, mas quando eu levanto e vou tomar um café e caminho um pouco, essa dor desaparece. Esse é um fator importante para que a gente possa ser útil no tratamento dessa pessoa. Se alguém tem uma dor que aparece numa postura e some em outras, estou sentado, sinto dor durante estar sentado, mas quando eu caminho, essa dor desaparece. Então é um fator importante que a gente vai ser eficaz no tratamento dessa pessoa. Uma pessoa que, por exemplo, faz caminhadas, ela não sente dor durante o dia,
não sente dor sentada, mas quando ela começa a fazer caminhada, depois de 10 minutos, ela começa a sentir uma dor na panturrilha, ou uma dor no joelho. Após terminar a corrida, alguns minutos depois, essa dor some. E ela fala, nossa, sempre quando eu corro, após uns 10 minutos, após um esforço maior, meu joelho começa a doer. Mas no dia a dia ele não dói. Quando eu estou trabalhando, quando eu estou sentado, quando eu estou caminhando, ele não dói, só dói quando eu corro. Então existe uma atividade que quando ela começa a ser realizada, provoca o sintoma, provoca alteração e ela começa a sentir. Quando ela sai daquele padrão e volta para uma atividade menor, some a dor. Isso pode estar relacionado também com a cervical. Começa a trabalhar digitando, usando muito o braço, e de repente eu começo a sentir que o braço vai pesando, aquela tensão no músculo do trapézio vai ficando maior e é de um lado só. Mas durante a noite eu acordo novo. Não sinto dor durante a noite, durmo bem. Durante o dia começo com uma movimentação boa. Após um tempo digitando, eu começo a sentir de novo o peso no meu braço. Então essa variação de dor, que um dia você está melhor, um dia você está pior. De repente tem dia que você não fez nada e você fala assim, hoje eu não fiz nada e estou péssimo. Mas teve um dia que eu fiz muita atividade e não senti nada. Eu não estou entendendo isso, porque minha dor varia. Então essas pessoas que têm uma dor que uma hora está boa, uma hora está ruim, ela pode procurar o nosso serviço que a gente vai estar conseguindo achar isso e orientar qual que é o seu motivo de dor, qual que é o seu posicionamento que você melhora. Então você sabe o que te piora, você vai deixar de fazer o que piora. Você sabe o que melhora, você vai começar a usar os seus movimentos que te melhoram. Então a gente está cercando todas as causas do problema, tirando o fator de estresse, tirando o movimento que é provocativo e colocando uma atividade que diminui, centraliza e resolve o problema. Simples assim, gente. Só que só quem tem o olhar para isso e consegue identificar é o profissional. Porque é aquela coisa, o óbvio, ele não é óbvio para quem não tem conhecimento. Como eu falei, eu já tenho mais de 20 anos que eu sou professora de dança, eu trabalho com o corpo e um monte de coisas de consciência corporal eu tenho. Só que como que eu poderia imaginar que minha dor no peito, minha dor no braço vinha da cervical se eu sou super alongada? Ele foi fazer uma atividade comigo no consultório. Ele falou, tá vendo isso aqui? Não tem nada a ver com você ser alongada. Porque o seu alongamento, na verdade, é uma atividade fora desse padrão aqui. Então, quando eu fui ver, eu falei, nossa, por exemplo, o meu quadril e uma perna, né, que estavam travados. Eu falei assim, como assim meu quadril travado? Eu sou dançarina de dança do ventre. Mas aquele padrão, né, daquele movimento que ele fez para trabalhar uma questão específica que eu precisava, não é a movimentação que eu estou acostumada a fazer, não é o alongamento que eu tenho, é outra coisa. Então, um profissional específico é que ele vai saber, dentro de tudo isso que você sente, de tudo isso que você leva para ele, por mais que depois ele te fale, seja óbvio, mas sem ele você não ia conseguir. E eu tô aqui para trazer o doutor Daniel e mostrar isso, porque, cara, isso é muito sério, isso é muito importante. A maioria da humanidade sente dor e vive com ela até o fim, cada vez mais piorando. E a gente não tem que se acostumar à dor. Se existe cura sem você tomar remédio, só você fazer... Cara, faz uma consulta e faz a sua parte dos exercícios que ele vai passar para você. Que é menos de 1 minuto por dia. Por dia não, né? Porque às vezes a gente tem que fazer várias vezes ao dia. Mas igual eu tô aqui conversando com você, se eu estivesse trabalhando, eu já poderia estar fazendo o meu exercício aqui mesmo. É muito rápido, é muito simples. Então, a gente se cuida. E eu tô querendo levar o doutor Daniel para alguns eventos de moto,
para que ele possa fazer umas avaliações aqui em Belo Horizonte para ver quem, né, piloto, tem desconforto na sua moto e ele fazer uma avaliação ali. De repente, você está precisando de uma consulta para resolver a sua questão e, ó, continuar saudável por mais algumas décadas aí para frente, porque isso não tem desculpa, não é a nossa idade, tá bom? Então, deixa uma dica bacana pra gente aí, alguma coisa Não que a entendi. gente possa ter uma percepção, uma consciência, assim, do nosso corpo. Olha, uma dica essencial, assim, se você não tem dor, não tem limitação, use seu corpo, movimente-se, né? Realize atividades diversas, prazerosas, que você vai se beneficiar disso com certeza, né? Se existe alguém que queixa de dor e tem dúvidas sobre se o meu problema pode ser resolvido com a fisioterapia, com uma consulta, a gente vai conseguir avaliar e determinar o seguinte: então, esse seu problema a gente vai poder ajudar. Mas se não for o caso, a gente também vai saber orientar qual profissional você vai procurar para poder resolver, em vez de ficar pingando de lugar em lugar. No mais, assim, muito obrigado pela participação e por estar divulgando mais uma vez a questão da fisioterapia e de como a gente pode ficar melhor com o corpo que a gente tem. A gente não precisa de muito além do que a gente já tem, precisa de usar. Pois é, usar o nosso corpo, usar de forma prazerosa e a partir do momento em que houver um desconforto, buscar o profissional, que agora a gente sabe que fisioterapeuta, caramba, pode ser tudo que você está precisando, né? Porque dores no corpo, dores, até, como eu falei aqui, dor de cabeça, até dor de cabeça, gente. Então tem gente que tem muita dor de cabeça e às vezes é esse pedacinho do corpo que ele vai conseguir identificar para você e resolver curar. Então, vale a pena você passar por uma avaliação por um profissional, como eu indico o Dr. Daniel, que ele é, nossa, fera, tá? Ele é sincero, vocês viram. Se não for da linha da fisioterapia, eu vou indicar, vou falar para vocês que aqui a gente não resolve, eu vou indicar o profissional certo para resolver a sua questão. Então, você precisa de ter uma boa indicação de um profissional, né? E aqui em BH eu recomendo o Dr. Daniel e vou tentar levar você para esses eventos de moto para que a gente possa mostrar para as pessoas como a gente ter essa consciência corporal pilotando e essa atividade do motociclismo ser mais prazerosa ainda para gente. Muito obrigada. Vai ser muito legal de participar desse evento e mostrar que às vezes a pessoa nem conhece a limitação dela. Nós vamos nos divertir nesses eventos aí. Encontrar uma galera lá que também é rock and roll, né? Vai ser bem legal. Muito obrigada, então, pela sua presença. Valeu. A gente continua nosso tratamento e eu vou dando notícias aqui para todo mundo. Tá certo. Sim. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Valeu a presença de todo mundo e se cuidem aí, tá? Se tiver com dor, já sabe. Obrigado. Valeu.